Na França do século XVIII, se vivia uma extrema injustiça social. Os impostos eram pagos apenas pelos camponeses, trabalhadores urbanos e pequenos comerciantes. Eles estavam extremamente altos, devido a uma grande crise financeira gerada 10 anos antes pelas derrotas do rei Luís XV para a Inglaterra nas Guerras dos 7 Anos, em conquistas de territórios na América. Ao assumir a França, o jovem Luís XVI estava despreparado. Nem ao menos em seu casamento com Maria Antonieta, ele se interessava em gerar um herdeiro. Ele era visto como um homem fraco e inexperiente para governar. Enquanto isso, se instaurava um grande foco do iluminismo, que era um movimento filosófico que criava novas ideias em relação do sistema e ao povo. Robespierre era o maior revolucionário que difundia essas ideias. O rei Luís XVI empregou os maiores recursos financeiros da França para ajudar os Estados Unidos da América a ser um país independente da Inglaterra. Ele fez isso como vingança das derrotas da França, agravando assim a crise financeira. Um pão chegou a custar 1 mês de salário. O povo estava revoltado, porque a nobreza e o clero eram isentos de impostos. Assim aumentaram os saques e as revoltas populares. Para que a crise não se agravasse mais, o rei Luís XVI convocou uma Assembleia Geral, que não acontecia em 175 anos, com uma votação formada pelos 3 estados. O primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que são os servos, que se dividiam em 2 grupos, sentados à esquerda os jacobinos e à direita os girondinos. Ao começar a votação, o primeiro estado se juntou com o segundo, para obter 2 votos a 1, a maioria. A situação era crítica na Assembleia. O terceiro estado, que são os servos, haviam pedido que a votação fosse por número de pessoas, mas de nada adiantara. Assim fica estabelecida que continua a isenção de impostos para os nobres e o clero. Após a votação, alguns representantes do terceiro estado se reuniram em uma casa afastada do centro de Paris para decidir como derrubar o rei Luís XVI. Eles resolveram invadir a Bastilha, uma prisão política, soltar todos os presos e conseguir armas. Ao invadirem a Bastilha, o povo resolveu demolir tudo à mão, levar os tijolos como símbolo da Revolução Francesa. Essa atitude é chamada a queda da Bastilha. Após isso, os deputados redigiram uma nova Constituição, chamada Declaração dos Direitos do Homem. Este novo documento acabava com todas as distinções de classes, tornando todos os homens iguais em seus direitos. Os franceses exigiram uma monarquia constitucional, com justiça de leis razoáveis, direito à liberdade de imprensa. Após isso, no Palácio de Versalhes, o rei fez uma festa, subjugando os acontecimentos. Ele joga a nova bandeira de 3 cores, símbolo da Revolução, no chão. As mulheres do povo, por sua vez, resolvem invadir o castelo de Versalhes, para exigir que o rei e a rainha se mudem para Paris, acabando assim com as festas extravagantes, privilégios excessivos e enormes gastos da nobreza. Após a invasão das mulheres, o rei foi escoltado até Paris com sua família, onde ficaram permanentemente assinando as leis que reduziam seu próprio poder e davam ao povo novas convicções. Durante esse tempo, os revolucionários executaram muita gente e foram comparados com os próprios tiranos pelas suas atrocidades. Para resolver esse problema, foi criada a guilhotina, ou navalha nacional,
que tornaram indolor as execuções. Neste tempo, a França entrava em guerra com a Áustria, terra natal da rainha. Depois de algum tempo, o rei tentou fugir com ela para lá. Essa atitude foi vista como uma traição. Após um debate entre girondinos e jacobinos, decidiram a maioria que a monarquia não devia mais existir. E a França deveria se tornar uma república. Sendo assim, o rei Luís XVI seria julgado como traidor. Até que em 20 de janeiro de 1793, o rei foi levado à navalha nacional. Daí em diante, foram anos de terror, que Maximilien Robespierre implantou para assegurar que supostos traidores fossem executados. A paranoia foi generalizada. Ele executava todos que eram moderados, até que um dia ele errou, dizendo que havia traidores ao seu redor, mas não divulgou os nomes. Seus companheiros tiveram que executá-lo, com medo de serem os próximos da lista. Daí diminuiu o terror durante alguns anos, até a chegada de Napoleão ao poder. Ele era um jovem general muito adorado pelos seus feitos e conquistas. E em 9 de novembro de 1799, apoiado pelo exército e pela alta burguesia, ele implanta um novo governo, ou consulado. A herança que a Revolução Francesa nos deixou para os dias de hoje é a igualdade perante a lei e o direito à vida em liberdade. Ela provou que o mundo não se difere em títulos de nobreza, mas sim por ideais em busca de uma sociedade mais justa. Provou que não há seres superiores por ter mais valores materiais do que os outros. Mesmo assim, infelizmente, ainda hoje a sociedade ainda se baseia em acúmulo de riquezas como forma de poder.